Em um lugar vasto, solitário e estranhamente bonito, ainda existe uma fagulha de esperança que nos mantém seguindo em frente. Por mais que tudo ao redor esteja devastado, ainda existem perguntas que precisam de respostas, e cada passo é acompanhado de tensão, mistério e medo. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories, e hoje falaremos um pouco sobre Metro Exodus. A história se inicia com Artyom em uma de suas expedições solitárias, a fim de encontrar vida lá fora. Ele acredita veemente que existem outras pessoas na superfície que podem ser contatadas para encontrar um lugar muito melhor para todos. Alguns minutos depois, ele é pego por uma horda de Nosalises, criaturas quadrúpedes biologicamente mutadas pela radiação. Depois de ser salvo e levado para dentro da ala médica de uma das estações do metrô, Artyom é desencorajado a fazer as suas expedições pelo Coronel Miller, chefe daquele lugar, que diz que Artyom está se matando aos poucos e trazendo ainda mais riscos à sua filha Anna, a namorada do protagonista. Algumas horas se passam, Artyom recebe doações de sangue e já consegue se levantar e caminhar novamente. Obviamente ele não vai desistir tão fácil assim e sai em outra expedição, só que dessa vez acompanhado por Anna. Eles caminham através de uma cidade decadente e vazia em busca de algum sinal, de alguma resposta. Depois de serem surpreendidos por uma horda de Nosalises novamente, eles ouvem o barulho de um motor extremamente alto ao longe. Correndo em direção a uma passarela, eles avistam um enorme trem cruzando a superfície, algo que muda completamente o ponto de vista de Anna, provando que Artyom não está 100% errado. Nesse ponto, uma pequena van da equipe de patrulha os encontra e os convida para entrar, dizendo que também estão acompanhando o trem. Mas assim que eles entram, são golpeados pelos soldados e levados para outro lugar, assim como um grupo de sobreviventes que também foram capturados antes deles. Em determinado momento, essa van para e os sobreviventes são chamados para fora. Artyom percebe que os soldados iriam executá-los e tenta intervir, levando um tiro no peito e caindo em uma área de descarte cheia de corpos. Momentos depois, ele acorda com muita falta de ar devido à radiação da superfície e pega no desespero uma máscara de gás de um dos corpos dali. Ao se levantar, ele percebe que o pingente que ele sempre carregava o tinha salvo do tiro. Caminhando mais à frente, ele é surpreendido pela locomotiva do trem que cruzava a ponte logo acima, prestes a entrar em um galpão. Artyom, então, sedento por respostas e sem opções, se esgueira para dentro daquele local. Ao abrir um alçapão, ele conhece Yermak, um homem velho que trabalha ali há um tempo. Yermak não concorda com o que eles fazem lá e decide ajudar Artyom, o dizendo que uma mulher, que provavelmente é Anna, estava lá dentro, procurando por ele. Guiado por Yermak, Artyom cruza aquele misterioso lugar, até que finalmente encontra Anna na sala de comando, o que gera uma confusão repentina e faz com que tiros sejam disparados em um grande painel. Nesse ponto, é revelado para todos que aquele painel era um bloqueador universal de rádio, e a verdade é revelada. Existem muitas pessoas lá fora, ou melhor, no mundo todo, e Artyom sempre esteve certo. O soldado revela que Miller mandou bloquear os sinais para as pessoas pensarem que estavam sozinhas lá, assim evitando a continuação da guerra que supostamente havia terminado nos outros jogos. E depois de inúmeras confusões e morte, tudo se encerra com Yermak, Artyom e Anna capturando aquela locomotiva chamada de Aurora. Porém, são surpreendidos por Miller e a equipe da Ordem, que no último momento, após um sermão de Anna, decidem mudar de lado, já que nesse ponto, se ele retornar à estação, será condenado. Então a única opção restante é eles seguirem viagem. Com todo esse contexto inicial, somos lançados em direção a um mundo devastado pela guerra nuclear, há mais de 20 anos atrás. Seguindo a experiência dos outros jogos, de início somos indicados a pensar que lá fora é um lugar completamente morto, hostil e implacável. Porém, a viagem com a Aurora nos mostra justamente o oposto. Apesar de ainda existir muitos pontos com radiação, a natureza está se curando aos poucos. Vegetações coloridas voltaram a aparecer e locais que uma vez careceram de vida agora brilham novamente em uma aura ainda mais pura. Toda a fauna e a flora recuperam aos poucos a sua liberdade, purificando inúmeros pontos do território europeu. Isso, por sua vez, permite que a equipe consiga buscar, através de mapas de satélite, algum lugar que não possua radiação e que eles possam viver bem e livre de problemas.
E até lá, muito sufoco e desafio é enfrentado no caminho. A equipe se depara com religiões, pregações, morte e grandes atrocidades da humanidade, até que consigam finalmente encontrar os mapas, que mostram uma espécie de respiro onde poderiam viver em paz. Esse lugar é nas margens do Lago Baikal. A jornada, então, é definida, e lá será o objetivo final. A saga Metro inteira em si possui um significado muito profundo, mas Metro Exodus consegue nos mostrar esse significado com muita maestria, trazendo o poder da nova geração. E entrando nesse universo, vemos que sim, a esperança é a última que morre. E quando somos lançados a um território completamente varrido pela poeira nuclear, conseguimos ter noção do poder de autodestruição que a humanidade possui. Durante o jogo, Artyom e os outros personagens se mostram tão humanos e vulneráveis quanto nós. Eles encontram várias pessoas de vários lugares que acabam acompanhando a viagem e elas os ajudam como podem, também revelando bastante humanidade. O game faz questão de mesclar momentos de luta e desespero com momentos de alegria e realização, desde uma luta frenética para conseguir escapar de algum lugar, até se sentarem todos ao redor da mesa para brindar e comerem juntos dando boas risadas, ou quando Artyom e Stepan, um dos membros da equipe, decidem compor uma música juntos. Esses detalhes bem pequenos enriquecem o mundo, enriquecem a história e apresentam para nós o verdadeiro lado de cada um dos que estão ali. São pessoas constantemente inseguras com o futuro incerto, que decidiram abandonar tudo e todos que conheciam para buscar oportunidades melhores de vida que nem mesmo eles sabem se realmente existem. Durante a jornada é até rotineiro pensar que Deus os abandonou de alguma forma. Inclusive isso é comentado em alguns momentos no jogo, mas nesses pequenos detalhes eles mesmos acabam percebendo que Deus sempre esteve com eles, e que mesmo passando por tudo que eles passaram e passam, eles ainda são capazes de sentir. E no final das contas, Metro Exodus nos mostra a face dos verdadeiros heróis, pessoas humanas sofrendo consequências de atos daqueles que nem lá estão mais. E será que é realmente isso que nos resume? Saindo um pouco da parte da história, vale comentar alguns dos vários pontos que fazem do Metro Exodus um belíssimo diamante no mundo dos jogos. Obviamente, para conseguir passar toda a mensagem que o jogo deseja, toda a bagagem técnica e principalmente ambientação e gráfico devem ter destaque. E não é à toa que esse jogo é considerado um dos mais bonitos da nova geração, ainda mais depois do lançamento da Enhanced Edition, uma versão do jogo com iluminação e ambientação ainda mais aprimorados. Partindo para os detalhes, o jogo conta com inúmeros deles e todos se encaixam na gameplay, como por exemplo, ter que se esconder em alguns momentos para abrir sua bolsa, modificar sua arma e continuar, sendo capaz de fazer essas personalizações dependendo de cada cenário e da sua necessidade, ou encontrar pelo mapa alguns pontos seguros que outros exploradores deixaram para trás, e poder dormir, passar o tempo, beber uma aguinha ou dar uma olhada em mais opções de aprimoramento para os seus equipamentos, já que todos esses pontos seguros contam com uma bancada de trabalho. O jogo também possui 4 tipos de estações. Nós passamos pela primavera, verão, outono e inverno. Cada estação afeta tanto o mundo ao seu redor quanto seu estilo de gameplay, com determinadas criaturas que variam de clima para clima. No quesito exploração, o jogo possui grandes áreas inclusas nas estações que podem ser exploradas livremente, dando uma falsa sensação de mundo aberto, porém muito boa. A maioria dos lugares contam com missões secundárias que aumentam a honra do personagem e o seu respeito, o que pode alterar o final da história. E falando do final, temos 2 finais para a campanha principal, um bom e um ruim, entre aspas, de acordo com as suas escolhas e ações durante o game.
Se você não conhece ou não jogou os 2 últimos metrôs, eu recomendo que jogue ou pesquise um pouco sobre eles para poder entender esse game aqui, já que ele é uma continuação do anterior. Aqui, obviamente, não contei a história toda e vai por mim, ela vai muito além disso. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo e se interessado pelo jogo. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal para me ajudar. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Nos vemos em breve.